tem matéria, sabe, grave, importante. Não sei se você já assistiu o filme Tropa de Elite. O filme Tropa de Elite, ele tem duas versões, o primeiro, né, e o segundo. O segundo filme, o título dele é Tropa de Elite, o inimigo agora é outro. Então é agora que você tem que abrir a sua mente, porque o inimigo agora é outro, tá? O inimigo agora está no poder, o inimigo agora, às vezes, pode fazer coisas erradas e eu vou mostrar para você. E agora aquela imprensa que antes atacava Bolsonaro é inimiga do Lula nas coisas erradas. E você tem que começar a entender um pouco. Quer um exemplo? O Metrópolis. Eu vou trazer uma matéria para você de Guilherme Amado, tá? E essa matéria aqui revela muito da nossa política brasileira. É bem curtinha, eu vou fazer a leitura com você. Planalto e STF de prontidão para eventual crescimento de Rogério Marinho. Presta atenção. Isso aqui é grave. Nós temos três poderes que, segundo a Constituição, são independentes e harmônicos. É crime o presidente da República interferir nas eleições da Câmara e do Senado. Mas isso acontece sempre. Virou comum o que é errado. Agora, o STF interferir nas eleições de Câmara e Senado, isso é a primeira vez. E dessa vez está acontecendo de forma escancarada. E você vai ver o que essa matéria do Metrópolis traz para vocês, tá? O Planalto, que é o Lula, tá? E a base dele está projetando que Marinho vai ganhar, que Pacheco vai ganhar com 51 a 55 votos, tá? Então já está contando a vitória como certa. O Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal avaliam que somente um terremoto de grandes proporções poderiam fazer Rogério Marinho levar a presidência do Senado nessa quarta-feira e derrotar Rodrigo Pacheco. A palavra usada é certa. Terremoto. Vai ser um verdadeiro terremoto na vida de Lula e do STF. Porque Lula e STF estão alinhados, as palavras foram do general Sérgio, vocês viram isso. E o que acontece aqui que é grave para você entender? Se Marinho ganha, ele vai quebrar essa ruptura. Ele traz de volta o protagonismo e a separação entre os poderes. Porque se o STF realmente estiver cometendo crimes, ele pode abrir impeachments dos ministros do STF. Ele pode fiscalizar, chamar para a CPI. Se Lula mandar projetos ruins, querendo ajudar amigos ou empreiteiras amigas, o presidente do Senado barra. Ou seja, seria um contrapeso, um verdadeiro check and balance para acabar com a farra do boi. A matéria continua. Mas como abalos sísmicos são possíveis e na política, a articulação política de Lula e os ministros do STF, com mais atuação política, estarão de plantão até o Pacheco se sagrar vencedor. Você tem noção de que é o STF de plantão até o outro se sagrar vencedor. Presta atenção. Caso isso aconteça, ou seja, caso de hoje para amanhã o Rogério Marinho cresça, Padilha abrirá o cardápio dos cargos ainda não preenchidos e chamar os senadores que estão em dúvidas para conversar. Você tem noção do quanto é torpe, do quanto é complicado a gente ouvir isso da política brasileira, que a gente acaba perdendo a esperança na política brasileira? Os cargos deveriam ser voltados para a população. Como você espera, como você imagina um país sério se os cargos são preenchidos por interesses pessoais e não em prol da população? Está nítido e escancarado. Vai abrir o cardápio de cargos e chamar os senadores para conversar. Eles nem se preocupam em esconder isso aqui. E num ainda mais improvável cenário de terra arrasada, ou seja, do Marinho realmente estar vencendo, em que cargos não seriam capazes de captar os votos, os ministros do STF também são dispostos a chamar alguns senadores para conversar. Ou seja, um diálogo que se daria em outros termos. Ameaça? É esse o sentido da matéria? Então vocês têm que entender que o Brasil já se perdeu. A moralidade que a gente observa dentro do devido processo legal, a moralidade onde a gente tem leis que falam
que o judiciário não deve interferir no legislativo, e assim como o executivo não deve interferir nas votações,